Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 12 de janeiro. A ação que trata do regime de casamento de idosos deverá ser o primeiro processo julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal em 2024. O relator é o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Tribunal de Justiça de Tocantins determina a remoção de um rebanho de gado que está morrendo de fome em Palmas. Justiça do Trabalho em Goiás determina que pilotos de empresas particulares de transporte aéreo tenham carteira assinada. E a união de esforços do Tribunal de Justiça do Amazonas e da Caixa de Assistência dos Advogados para garantir direitos dos casais homoafetivos. A ação que trata do regime de casamento de idosos deverá ser o primeiro processo julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal em 2024. O relator é o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A prioridade de julgamento do plenário da Corte em 2024 é de processos que já começaram a ser julgados. O primeiro item da pauta é a ação que discute se a separação de bens no casamento de idosos com mais de 70 anos deve ser obrigatória. Esse processo começou a ser analisado em outubro de 2023 com as sustentações orais dos advogados. Novo formato implementado na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência da Corte. O presidente do Supremo determinou que, nos casos mais relevantes, o plenário inicie o julgamento ouvindo os advogados e terceiros interessados na ação. O objetivo é que os ministros possam, de forma mais aprofundada, analisar os argumentos da defesa para votar em sessão posterior. Nesse caso, a ação que questiona o regime de casamento para pessoas com mais de 70 anos diz respeito a um inventário em que se discute o regime de bens a ser aplicado a uma união estável iniciada quando um dos cônjuges já tinha mais de 70 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o regime da separação de bens a uma viúva que tinha união estável e foi impedida de participar da sucessão hereditária. A decisão do Tribunal Paulista foi com base no Código Civil, que prevê a separação obrigatória de bens de casamentos com pessoas de mais de 70 anos. Agora, os ministros vão decidir se a norma fere princípios da dignidade da pessoa humana e da proibição de discriminação aos idosos, ou se é uma forma de proteger quem tem mais de 70 anos de uniões por interesses financeiros. Além disso, a Corte deve analisar se o regime de separação de bens pode ser aplicado também à união estável. O caso tem repercussão geral, por isso a decisão vai servir de base para todos os casos semelhantes. A Justiça do Trabalho em Goiás determinou que 7 empresas particulares de transporte aéreo assinem as carteiras dos pilotos. O entendimento sobre o assunto surgiu após uma relação proposta pelo Ministério Público do Trabalho. As informações com o repórter Pablo Lemos. A ação foi proposta após o Ministério Público do Trabalho inspecionar os locais de decolagem e pouso das aeronaves de 7 empresas em Goiás. O MPT constatou que havia contratos de terceirização para mascarar a relação de emprego entre empregadores e os tripulantes. Ao atender ao pedido do MPT, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região observou que as empresas não atuam no ramo de transporte aéreo regular, que são apenas operadoras ou proprietárias de aeronaves. O TRT pontuou que a lei dos aeronautas prevê expressamente o contrato de trabalho entre as partes. De acordo com a regra, todas as empresas de transporte aéreo público, exceto as estrangeiras, quando estiverem operando voos domésticos em território brasileiro, terão o quadro de tripulantes regido pela legislação brasileira. O texto diz ainda que a exceção prevista é para o serviço aéreo que não constituir atividade fim, por até 30 dias consecutivos, contado da data de início da prestação dos serviços. O TRT goiano destacou ainda que cabe ao Poder Executivo assegurar a execução das leis no Brasil. Também afirmou que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho reconhece a competência do Ministério Público para atuar nesse sentido e concluiu que a terceirização dos serviços prestados pelos tripulantes seria ilícita.
Além disso, a Justiça do Trabalho no Estado observou que a empresa prestadora de serviços auxiliares ao transporte aéreo não comprovou habilitação no Registro Aeronáutico Brasileiro para atuar como operadora de aeronaves. Com esse entendimento, as empresas goianas foram condenadas a registrar os pilotos e copilotos como empregados, com registro em carteira. Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a R$20 mil para cada aeronauta sem registro. O caso ainda cabe recurso. O Tribunal de Justiça de Tocantins determinou que seja feita a remoção do rebanho de gado que está morrendo de fome em uma propriedade rural alugada em Palmas. A decisão também obriga os proprietários ou o proprietário dos animais a fornecer alimentação adequada. A situação se arrasta desde o fim do ano passado, quando vários bezerros foram encontrados mortos ou em situação de maus tratos pela Guarda Metropolitana de Palmas, capital do estado. Evne Araújo. Cerca de 500 animais estão passando por situação precária, roendo as cascas de árvores para sobreviver. O dono do rebanho foi multado em R$514 mil e vai responder por maus tratos. O caso foi denunciado à Prefeitura de Palmas em dezembro de 2023. O proprietário da fazenda, que serve de abrigo para a engorda dos bovinos, pediu à justiça a remoção do gado do local. Ele comprovou à juíza do caso que havia alugado o espaço da propriedade e ficaria responsável por cuidar do rebanho com alimentação e remédios fornecidos pelo dono dos animais. O acordo, porém, não foi cumprido. O proprietário da fazenda disse que não recebeu os insumos e nem o pagamento pelo aluguel da área. Na decisão judicial foi determinada a apreensão de parte do rebanho, avaliado em R$180 mil, que deve permanecer na propriedade como garantia de quitação da dívida de locação do espaço. A retirada do restante dos animais no prazo de 5 dias, com garantia de alimentação até o dia da remoção, sob pena de multa diária, e o fornecimento de todos os insumos necessários para a manutenção do gado apreendido. Se as medidas impostas pela decisão judicial não forem cumpridas, será caracterizado ato contra a dignidade da justiça e crime de desobediência. Falta uma semana para o encerramento das inscrições do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário. Jornalistas e fotógrafos de imprensa têm até o dia 19 de janeiro para fazer a inscrição. Repórter Rafael Porfírio tem mais informações de como participar. Quais são os direitos que nós, cidadãos, temos que são assegurados pela Constituição de 1988 e como os 5 tribunais superiores atuam para sua aplicação? É justamente esse o objetivo do prêmio: refletir sobre os direitos assegurados pela Carta Magna e comemorar os 35 anos da Constituição. O primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário é uma iniciativa inédita do STF, TST, TSE, STJ e STM. Os interessados podem inscrever trabalhos em 4 categorias: texto, vídeo, áudio e foto. E não precisam necessariamente tratar de uma decisão judicial, mas de algum direito previsto na Constituição que esteja dentro do escopo de atuação de um dos tribunais. Podem ser inscritos trabalhos veiculados de 8 de janeiro de 2023 a 8 de janeiro de 2024. A entrega do prêmio ocorrerá no dia 24 de abril, em cerimônia na sede do Superior Tribunal de Justiça. O edital completo pode ser conferido no site do prêmio tst.jus.br/Prêmio Jornalismo Judiciário. Tudo junto e sem acento. A seguir, a Justiça reconhece ilegalidade praticada por seguradoras da Caixa por negar seguro de imóveis no entorno do afundamento do solo em Maceió. Voltamos já. A Justiça reconhece a ilegalidade praticada por seguradoras da Caixa ao negar seguro de imóveis na região onde está ocorrendo afundamento do solo em Maceió, Alagoas. Repórter Érica Picelli. A Justiça atendeu a ação conjunta movida pelo Ministério Público Federal em Alagoas e pela Defensoria Pública da União.
A decisão judicial considerou nulas as negativas da Caixa Econômica Federal para a cobertura de seguro de imóveis próximos a áreas consideradas de risco pelo afundamento do solo causado pela Braskem em Maceió e determinou ainda que as seguradoras não pratiquem preços abusivos nem aumentem expressivamente os valores como tática para evitar a contratação de cobertura de imóveis próximos da área de risco e que elas convoquem todos os interessados para reavaliação do pedido de seguro habitacional. E ainda em Maceió, a população acaba de ganhar um fórum reformado, ampliado e mais moderno. É para facilitar o acesso e dar mais conforto a quem precisa da justiça para resolver conflitos. Veja na reportagem de André Risco. O Fórum conta agora com um novo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, com 2 salas de conciliação, além de novos espaços para a Defensoria Pública, OAB e Ministério Público. Na segurança também houve mudanças. Agora o prédio possui vigilância 24 horas da Polícia Militar e da Guarda de Segurança Institucional do TJ. A superintendente do Fórum agradeceu o grande trabalho que foi realizado. É muito importante para o Benedito Bentes porque Benedito Bentes é um bairro muito populoso e tem as adjacências que também fazem parte da jurisdição do juizado e da vara de família. Então, importantíssimo é saber que a justiça está presente, é tudo de maravilhoso. E o desembargador Fernando atendeu esse pleito, que era um pleito antigo, e graças a Deus o fórum parece outro local. Está realmente, sem exagero, maravilhoso. A reforma, que durou cerca de 4 meses, foi conduzida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura, o DCEA, e teve investimento de R$ 780 mil provenientes do Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário. O Ronaldo é engenheiro do DCEA. Ele explicou quais as principais mudanças que foram feitas. Salas ampliadas, o projeto todo de acordo com as demandas do CNJ, atendendo, as áreas de cada sala. A parte elétrica está nova, a parte hidrossanitária está nova, a coberta 50% nova. Enfim, para o que a gente está vendo hoje, o pessoal acho que vai sentir a diferença no dia a dia. E eu tenho certeza que a população vai ficar bastante satisfeita. Várias autoridades prestigiaram a solenidade de reinauguração, dentre elas magistrados, desembargadores e o prefeito de Maceió. Nós só temos a agradecer ao Tribunal de Justiça, em nome de toda a população de Maceió, em nome do desembargador Fernando Tourinho, que com sua sensibilidade, dedicação, conseguiu reformar, reconstruir e entregar um equipamento em 2024 novinho para a população, com mais conforto, para trazer mais dignidade, quem bate a porta da justiça e quem trabalha também aqui nesse prédio. Então é um estímulo e um símbolo maior de que os investimentos estão sendo feitos onde a população está, para poder com conforto, com cidadania, com dignidade, resguardar os direitos da população, sobretudo de quem mais precisa. Satisfeito com o resultado, o presidente Fernando Tourinho lembrou que a reestruturação deste fórum é o resultado de um diálogo que envolveu todos os atores da Justiça alagoana, o Executivo e o Legislativo Municipal. Este fórum ele ia ser inclusive desativado, mas depois de diálogos com os magistrados, com os servidores que trabalham aqui, bem como com a comunidade local, representantes da comunidade, com a OAB, com o Ministério Público, nós chegamos à conclusão que o melhor seria revitalizá-lo. E foi o que nós fizemos. Nós estamos entregando aqui 2 unidades, o Juizado Especial, bem como a Vara Cível, para atender toda essa população daqui desse entorno, que, segundo informações, cerca de mais de 200 mil pessoas que serão atendidas aqui nesse entorno dessa unidade regional do Fórum do Benedito Bentes. O Ministério Público Federal de São Paulo está cobrando da Prefeitura Municipal explicações para a falta de atendimento hospitalar em casos de aborto legal. Márcio Fontinelli. O documento com pedido de explicações foi encaminhado à Secretaria de Saúde da capital paulista.
Nele, o Ministério Público Federal cobra os motivos pelos quais o Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha suspendeu o atendimento aos casos de abortos legalizados. A Unidade de Saúde de São Paulo é referência no procedimento que a legislação brasileira autoriza em situações de gravidez por estupro, anencefalia do feto ou risco à vida da gestante. O hospital está com os serviços parados desde dezembro. No próximo bloco, vamos falar sobre a garantia de direitos dos casais homoafetivos. Até já! A Justiça do Rio Grande do Sul fez o sorteio prévio de jurados que podem participar dos julgamentos da primeira vara do júri de Porto Alegre em fevereiro. A pauta do mês inclui um novo julgamento do caso da Boate Kiss, marcado para o dia 26 do mês que vem. Ao todo, foram sorteados 150 nomes para o mês de fevereiro. Assim, mesmo após dispensas previstas em lei, haverá um número previsto no Código de Processo Penal para os julgamentos. Todos os jurados vão ser oficialmente intimados. O Ministério Público Federal vai lançar um documentário sobre a atuação do Grupo de Trabalho Justiça de Transição no combate aos crimes cometidos durante a ditadura militar. Repórter Érica Picelli. O documentário intitulado Para Não Esquecer será lançado hoje às 20 horas aqui na TV Justiça e amanhã às 14 horas no canal do MPF no YouTube. A obra inédita traz relatos de membros do MPF sobre a época da ditadura e da atuação deles na Justiça de Transição. Produzido com trechos de depoimentos que compõem o acervo audiovisual do Memorial do MPF no Rio de Janeiro, o curta-metragem também relembra o caso da guerrilha do Araguaia, apontado como ponto de partida de procuradores da República no resgate da memória e da verdade em um período marcado pelo desaparecimento e pelo medo. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a rescisão indireta do contrato de trabalho de uma encarregada de um restaurante em São Paulo. O colegiado entendeu que a não concessão do intervalo de trabalho e o não pagamento de horas extras são graves o suficiente para inviabilizar a manutenção da relação de emprego. Daniel Vasques. A empregada da área de alimentação alegou que não usufruía de intervalo intrajornada e não recebia o pagamento de horas extras. Também disse ter presenciado o homicídio de um colega no ambiente de trabalho, o que teria causado grave abalo psicológico à trabalhadora. O restaurante argumentou que a profissional havia abandonado o emprego e, por isso, foi dispensada. O juízo de primeiro grau manteve a justa causa, mas deferiu as horas extras e o intervalo intrajornada. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo afastou a hipótese de abandono de emprego, mas considerou que a rescisão ocorreu por iniciativa da empregada. Por isso, ela não teria direito às verbas devidas nas dispensas sem justa causa. No entanto, segundo o TRT, essa circunstância não caracteriza abandono de emprego, pois a empresa foi notificada. O caso chegou ao TST. O relator do recurso de revista da trabalhadora na 8ª turma foi o ministro Caputo Bastos. Ele explicou que o artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho permite ao empregado rescindir o contrato de trabalho de maneira indireta quando o empregador não cumprir com as obrigações. Em relação à encarregada do restaurante, ele considerou que a suspensão do intervalo intrajornada e o pagamento incorreto das horas extras configuram a justa causa patronal, pois demonstra uma falta grave relacionada ao descumprimento das obrigações do contrato e condenou a empresa a pagar as verbas rescisórias devidas nas dispensas sem justa causa. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. No Amazonas, o Tribunal de Justiça do Estado e a Caixa de Assistência dos Advogados uniram esforços para assegurar um direito já reconhecido pela mais alta corte do país: a igualdade para casais homoafetivos. Veja na reportagem especial de Leon Furtado. No coração da Amazônia, Ana e Thaís se preparam para um dia inesquecível. Elas vão se casar. Em cada gesto, a cumplicidade de destinos entrelaçados por um amor genuíno. Nesse dia eu disse que eu estava determinada a sair para dançar. Ela se arrumou rápido, junto com a turma toda, foi todos que estavam aqui para onde eu ia.
Depois é que nós fomos conhecendo, à medida que ela foi começando a frequentar mais a casa com os amigos e foi me conquistando. E eu conversei com a minha irmã, disse, mano, tá acontecendo uma coisa esquisita. A moça, até então, acho que ela tá apresentando assim, que ela tá dando em cima de mim. E ela diz assim, foi difícil. Se permita, se ela for capaz de te conquistar, porque eu sei que tu tá fechada. Você passou por uma complicação e tá fechada. Mas se permita. Joel e Luiz compartilham memórias de como se conheceram. Entre sorrisos e olhares, uma jornada de aceitação. A gente se conheceu ali, tipo assim, despretensiosamente, né? Eu não lembrava dele daqui do bairro, mas ele já me conhecia de vista daqui do bairro. E aí tá, a gente fomos pro shopping dar uma volta, né? Só com o dinheiro do sorvete, mano. Eu vejo ele como um porto seguro, uma pessoa resiliente, uma pessoa que me acalma, que me tranquiliza. E eu sei que com ele eu posso desabafar, eu posso contar, eu posso chorar, eu posso me abrir. Esses 8 anos de relacionamento que a gente fez só amadureceu a gente. No grande dia, Ana e Thaís se preparam para o momento. Cada pincelada de maquiagem, cada ajuste no vestido é carregado de emoção e muita expectativa. A Caixa de Assistência dos Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, e o Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Corregedoria Geral de Justiça, uniram esforços para assegurar um direito já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal: a igualdade para casais homoafetivos. A justiça ela não deve ser feita só no papel. Ela tem que ser aplicada todos os dias com os nossos semelhantes. Então hoje é um dia emblemático, não é só um casamento coletivo feito a um grupo vulnerável. Não. Hoje nós estamos reconhecendo o tratamento humanitário a todos, independentemente de qualquer crença, raça, etnia, enfim, qualquer outra característica. Foi tanto sucesso que ele se repetiu e hoje, ao lado da Nancy, como minha co-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, eu estou tendo a felicidade de ver isso ser realizado novamente aqui dentro do sistema OAB. A comissão recebeu mais de 70 casais interessados em oficializar a união. Mais de 20 conseguiram a documentação necessária. A expectativa é que os demais fiquem em lista de espera, possam se casar em 2024. No auditório, emoções de amigos e familiares que acompanharam a cerimônia civil. Os casais dizem sim, selando promessas de união. A celebração marca um capítulo histórico na jornada por igualdade e direitos. A felicidade está explodindo dentro da gente, segurando a emoção. O choro não teve como segurar, já choramos. E eu te amo. A palavra que eu tenho para todos eles, para vocês, é gratidão. Gratidão. A felicidade expressa. Obrigada por ter tornado o nosso sonho uma realidade. Com ansiedade, não conseguimos dormir essa noite, mas foi para que hoje fosse lindo da forma como foi. A gente amou tudo, é uma mistura gostosa de sentimento e de realização. Saber que finalmente a nossa família, né, ela existe. A gente está mostrando aí também com esse documento. A gente está validando o nosso amor hoje e a gente está muito feliz. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.